Agência Atos, o céu é o nosso limite. Oi, gente linda, tudo bem? Então, estamos voltando aí agora, né, com o Pode Com Elas. E teremos muitas novidades hoje. Oi, pessoal, eu sou a Jaque e nós estamos retornando depois de uma pausa longa, que não foi breve, né? Foi longa. Uma longa pausa e estamos retornando com muitas novidades para todo mundo. E nós estamos aqui, né? Não sei se todos estão percebendo. Estamos aqui com uma terceira caneca. O que será isso, hein? Isso é uma das novidades, né, Michelle? Canequinha nova. Olha, gente, que coisa mais linda. Nova, estamos repaginados, cheio de novidades. Coisa linda. Né? O que tem aqui dentro? É surpresa, não pode contar, não. Deixa eu provar. Não, se contar perde a graça. É por isso que a caneca é caneca, entendeu? Não é transparente. Poxa, hein? Chá de maçã. Bom, então, gente, estamos aqui hoje, né, para dar continuidade no nosso Pode Com Elas e falar para vocês um pouquinho do que aconteceu, né? Por que nós paramos? Por que nós paramos? E tivemos, né, a subida do nosso Biel aí para o céu. Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Não só para a Jaque, que é a mãe 1, e para mim também, que sou a mãe 2. E foi bem difícil. Então, a gente ficou um pouco aí, né, em stand-by. Mas tivemos uma certa dificuldade em como que a gente ia retornar, o que a gente ia fazer, né? E nesse meio tempo surgiu a ideia da gente juntar o grupo de mães que a gente sempre teve. Por isso que a logo mudou também, né, de antes. Então, a gente juntou o Mães Terê com o Pode Com Elas e direcionar mesmo o nosso foco do Pode, como a gente sempre quis, né, Michelle? Porque é uma conexão, né? A gente acabou fazendo uma conexão do Pode Com Elas com as Mães Terê. Juntou as nossas duas ideias. Pois é, porque o Pode Com Elas nada é mais do que a Mães Terê, porque a gente está aqui para ajudar todas as mães de Teresópolis, né? As mães que precisam saber de informações, as mães que precisam de um ombro para chorar, de um ombro para sorrir, de um dia para poder... Um microfone para falar. Pois é. Então, vamos deixar aí, já que falar para vocês aí um pouquinho do que, né, de o que aconteceu, né, com ela e o Biel. Então, já tá quase completando um ano, né? Por isso que eu digo que foi um tempinho longo, que tá quase completando um ano. A gente estava com uma entrevista marcada com uma mãezinha linda, que a gente vai retomar também. E ele passou mal no dia que a gente ia gravar, no dia que a gente ia fazer esse podcast. Passou mal, foi pro hospital, internou e teve algumas intercorrências e veio Deus a recolher nosso Bielzinho e ele foi correr nos céus. Resolveu que era tempo dele largar as rodinhas, pegar as asinhas e sair voando, né? E aí teve essa pausa, a gente logo no mês seguinte pensou em voltar e aí começou a complicar um monte de coisa e a gente não conseguia se organizar para voltar. E no meio disso tudo a gente conheceu pessoas novas, né? Surgiram novas ideias, acho que esclarecer um pouco melhor também. Novas propostas, esclarecer um pouco melhor do que a gente queria mesmo, amadurecemos, né? O que a gente queria com o podcast, para que era o podcast. Então, acho que a partir desse baque que a gente levou, né? Com o Biel, a gente também foi um tempo que a gente foi usando para se renovar e amadurecer bem a ideia. Eu acho que a gente se desmanchou um pouquinho, se reconstruiu e voltou, né, gente? A gente voltou mais bem estruturado, né? A gente voltou bem bonitinho. E a ideia é essa. A nossa ideia é a gente estar retomando hoje. Novamente, só nós, né, apresentando a ideia. Vamos ter vários convidados. Preparem-se, mães, porque a gente vai trazer também terapeutas, médicos que a gente for conseguir convidando, a gente vai trazer. Mas a nossa ideia principal é abrir esse espaço para as mães falarem, não é verdade? Para as mães contarem
um pouquinho do dia a dia delas, um pouquinho da história delas. Eu acho que o nosso alvo principal realmente do podcast, do Mães Terê Pod com Elas, vai ser esse espaço para as mães contarem um pouquinho do seu dia a dia com seus filhos. E essa ideia que a gente tem, né, das mães virem aqui para contar a sua história, é para agregar outras mães. Porque a minha história pode não ser parecida com a sua. Exatamente. Mas no decorrer dos anos que eu tive, né, com a Bia, alguma coisa você vai se encaixar ali dentro. Então, de repente, eu usei uma calha na Bia que você... o que é calha? Entendeu? Então, assim, os assuntos vão surgindo, as ideias vão sendo elaboradas aqui e a gente vai conectando pessoas, agregando pessoas para ajudar umas às outras, né? Sabemos também de muitos médicos, de terapeutas, né? Para especialidades. Então, assim, a gente viu... Novos conceitos, novas terapias. E dentro dessa questão, né, que a Jaque tá falando sobre o Biel, né? O Biel foi pro céu, mas ele conectou pessoas com a gente, né? Nesse tempo que ele fez essa volta para casa, né? Ele deixou... Logo em seguida, teve... também uma pessoa que faz parte da nossa igreja que perdeu a mãe, né? Assim, foi muito próximo a partida do Biel e a partida da mãe dessa nossa amiga. Então, assim, Jesus conectou a gente de uma forma extraordinária. Então, e aí... Eles foram e juntaram a gente para uma sustentar... Deus e seus propósitos, né? E aí, a gente começou, né, essa união e conversa daqui, conversa dali, e acabamos convidando ela para poder fazer parte da nossa reunião de mães, né? Até porque ela também estava muito fragilizada com tudo, e aí ela começou a se engajar com a gente, e a gente começou a ter um olho clínico. A gente começou, né, além dela ser uma mãe especial também, ela é professora. Então, minha filha, a gente uniu ali o útil ao agradável. A gente se aproveitou um pouquinho, né? A gente começou a ter uns olhares clínicos sobre, né, as questões que ela podia ajudar a gente, e acabamos inserindo ela no nosso Pod com Elas, Mães Terê. Né? E também eu acho muito legal, porque não vai ficar uma coisa assim massacrante, porque só eu e Jaque, de repente eu posso não estar aqui, pode ser a Jaque com a nossa pessoa que nós vamos apresentar. Misteriosa, né? Pessoa misteriosa. Ou também pode ser eu e ela, e aí a gente vai trocando, entendeu? Não que também não seja nós três com uma convidada. Também. Mas quando a gente tiver 2 convidados, a gente vai preferir ficar um em stand-by, a gente vai estar sempre por aqui. Mas a gente vai estar sempre, né, trocando. Então agora, né, não somos mais uma dupla. Não somos mais uma dupla. Agora nós somos... Nós somos um trio. Então nós vamos apresentar para vocês. Vamos trazer ela logo pro nosso bate-papo, né? Nossa canequinha, né, que nós fizemos. Aí nós temos aqui... Né, gente, olha, eu vou ter que falar o meu slogan. Não precisa. Vocês sabem que eu faço parte da trupe aqui de Teresópolis, né? Trupe Nós Aí. E o meu slogan, eu sou a doutora Penélope, charmosa, e eu sou a mais bonitinha. Cara, eu continuo sendo a mais bonitinha, olha só. Sem condição. Caramba, meu Deus do céu, gente. Charmosinha, vou ter que desmanchar essa boneca. Charmosinha, hein? Apresenta sua bonequinha aí. Tá bom, gente. Ela é a mais bonitinha, eu sou a mais doce. Olha, bem, né? Porque não tem jeito. Olha que delicadeza de pessoa que eu sou, né? Muito, deixa ela ser a mais bonitinha, que eu sou a mais fofinha. Então, e agora nós vamos apresentar pra vocês. Vamos trazer a nossa outra perna do trio. Ela vai falar o que ela é, né? Eu não sei, vamos ver o que ela vai se definir. Então, pode vir, então, Pamela Leal, vem pra cá. Que você possa encontrar aqui muito carinho, muito se sentir em casa. Em casa, claro. Parte do trio, né? Ai, gente. Lindinha, docinho. Super poderosa. A gente tá muito feliz de ter você com a gente. E acho que vai ser muito enriquecedor para nós. Tá sendo, né? Tá verdade. Sendo. Ai, gente, vou lá para todos vocês, né? E me sinto honrada, né?
E eu sei que foi um presente de Deus, né? A vida de vocês, pra minha vida. Como eu tenho crescido nesse tempo também. E prazer, eu sou a Pamela. Tô aqui, ó. Tava ali escondidinha. Esperando o momento certo. E aí? Sou tímida, gente. Então, Sou tímida. a gente Mas vai- eu tô me sentindo hoje como muito chique, sabe? Uma entrevista. Tô sendo entrevistada aqui. Nem hoje. vem que você já faz parte do trio. Entrevistada, não. Não. Não, Tá não. acostumada. Não, Eu- nada de entrevistada. Você pulou essa etapa. Não veio como entrevistada, já veio fazendo Então, parte da equipe. A gente já contou aqui um pouquinho de como a gente, né, conheceu você na nossa igreja e tivemos uma proximidade quando o Biel foi pro céu e logo pertinho, né, que a sua mãe também foi pro céu. Então, é que houve essa conexão, né? A gente foi se aproximando Na sem verdade, querer. foi após a partida do Biel, né? Minha Foi. mãe já tinha falecido. Isso. Eu estava passando por um processo aí de depressão. E foi quando, em um desses momentos, né, o Biel, ele foi peça-chave, né? Instrumento para minha vida, que eu digo. Porque eu questionei muito a Deus, né? A partida da minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer. E foi um período muito sofrido que a gente viveu. E eu questionei muito a Deus o porquê ela não merecia, né, o estado que ela chegou, o estado terminal. E foi quando a gente nunca teve essa proximidade, né? A gente se via na igreja às vezes. De vez em E quando, de nem, longe. acho que nem um oi, né, acontecia. E foi quando eu vim num culto e eu já tinha, mais pra frente eu vou ter oportunidade, né, de contar sobre os detalhes, né, tudo que eu tinha planejado, porque na verdade eu até planejei o meu suicídio nesse processo de depressão e eu planejava o suicídio pro dia seguinte, né, e foi um dia antes, foi quando eu vi o Biel. Eu estava na igreja, no culto, né? E naquele dia eu só conseguia ver o Biel. Ele estava lá no cantinho dele, na cadeirinha. Ele nunca sentou próximo. Vocês nunca sentaram ali, A gente né? sempre ficou pra trás, você sempre ficou lá pra frente. Foi o último culto Que ele veio. que ele veio. Foi que ele participou com a gente. E naquele dia, no culto, eu só vi o Biel, né? E Deus falava comigo. E ali, ele merecia. Você acha que ele merecia aquela vida? Mas aquilo é propósito. E eu acho que foi o start também na minha vida, né? Olhar para ele. E na mesma semana, né? Foi na quarta, né? Isso foi no domingo, na quarta o Biel já internou, não foi? Foi. Então foi na mesma semana. No domingo, na quarta, ele internou. E ele cumpriu ali o último propósitozinho dele na minha vida, né? E aí foi o momento que eu me aproximei da Jaque, eu procurei entrar em contato. Entrou em contato para me contar, né? Isso. Me ligou para me contar esse fato. Acabou comigo, né? Que parece que eu sempre vi, assim, Gabriel fazendo alguma diferença e tal, mas nunca tive tanta noção depois da partida dele. É que eu fui ter noção do quantas vidas ele impactou, né? E aí, Pamela ligou para me contar. E um convite bobo, né? De, traz tua filha aqui pra ela brincar com as meninas e tal. E a partir daí, ficou esse grude que virou um trio. Deus realmente une propósitos, né? Com certeza. Ele uniu essa... Ele fez do luto, né? Essa proximidade, né? Porque Verdade. a palavra de Deus diz, né? Que em dias de luto, né? São dias mais... que você mais se aproxima de Deus do que em dias de festa, né? Então, ali vocês se uniram, né? Jesus uniu vocês, né? Foi um propósito de Deus, essa união. E a Pamela contou isso, e ela também conta para as mães, para todo mundo, né, que está ouvindo, nos vendo, que a da sua filha, né? Ela também é uma mãe especial, né? E tem uma menininha linda, e que eu vou contar uma pequena história. Uma pequena... Eu nem sei a palavra, sabe? São coisas que Jesus faz. Depois eu vou tentar... A palavra vai vir. Calma que a palavra tá vindo. São coisas que Jesus faz com a gente. Quando a minha filha foi pro céu, né? A Bia,
Jesus me deu Biel. Eu já conhecia a Jaque, Mas né? aproximou mais. A gente já se conhecia, mas não tinha tanta proximidade. É que ficou muito intenso, né? Pois é. Aí, quando a Bia foi pro céu, eu e Jaque ficamos mais próximas. Então, eu cuidava do Biel como se ele fosse meu. E a gente até brigava, tá? Brigava muito, ela me cobrava demais. Eu cobrava tudo, sobre GTT, sobre alimentação, sobre banho, sobre tudo. Que eu tinha que fazer. Era tudo. Não é? Se eu chegasse na casa dela, ela dava banho, trocava a fralda, esfregava a criança. A criança já era branca, tipo ela, assim, né? Ficava todo vermelho, tanto que ela esfregava. Então, arrancava pedaço do dedo. Ela começou a viajar, ela viajava com seu esposo e com a sua outra filha e deixava Biel comigo, ele dormia comigo, e ela ia pro Rio, ela ia para cachoeiras, aqui em Teresópolis, passear com a família, porque era já um lugar que não dava para levar o Biel, porque lugar que não estava muito grande, difícil acesso. E eu não gosto muito, né? Então eu falava, era uma oportunidade para mim. Não, vou ficar em casa. Ficava com o Biel. Então, assim, ele veio pra fazer um carinho aqui no meu coração, né? Jesus tem dessas, né? E aí o Biel foi pro céu. E ela tem uma filha autista. E essa filha dela me adotou. Adotou já. Porque não fui eu, foi ela que me adotou. Pois é, olha só como Jesus... E ela agora, engraçado, você vê como é que Jesus é, uma coisa que eu nunca comentei, né? Contar pra vocês aqui em primeira mão, aproveitar que a gente tá aqui. Ultimamente é raro Laurinha me pedir um colo, né? Mas logo que Biel foi pro céu, que a gente começou a se aproximar, quase todo o culto ela vinha me pedir um colo. E naquele momento, muitas vezes antes de eu sair de casa, eu já saía assim, nossa, que saudade de pegar meu peso, né? Aquele peso todo. E a menina é pesada, tá? Ela compensa o peso que eu não tenho mais pra pegar. Quase todo culto ela vinha e pedia um colo. E eu tinha aquele pezinho pra segurar ali, pra matar a saudade de segurar um bichinho pesado no colo. Aí eu falo, é Jesus, não é? Só, né? Então, e ainda chama a mamãe Jaque, né? Mamãe Jaque. Ainda chama a Jaque de mamãe. E detalhe, né? Que aconteceu também, como aconteceu com você, né? Que se aproveitou, né? Pra ficar com o Gabriel em casa. Pamela também foi viajar. Aí, olha os mistérios. Deixou as meninas comigo. E olha que eu vou me gabar, porque essa não pode passar batido. Laurinha dormiu a noite inteirinha, tá? Aguenta que contigo ela não dorme a noite porque, inteira. Assim, a Laura, ela tem essa dificuldade. Mas eu tenho orgulho de falar que uma noite, pelo menos, ela dormiu inteirinha, sem problema nenhum. E acho que também tem alguma coisa que ela não comia, que comiu com você, ela comeu. Ela é batata de batata, né? Batata de batata. Ela vai provando tudo. Pamela, fala aí um pouquinho da sua filha. Gente, a Laurinha, ela veio pra abrir um leque na minha vida, né? Eu acho que em todas as áreas, até mesmo na minha vida profissional, eu falo, gente, a Laura veio nessa missão, né? Que fez eu entrar nesse mundo aí do autismo. E a Laura eu descobri muito cedo, né? Eu via que a Laura... Eu tenho 3 meninas, né? Eu tenho a mais velha, que já vai fazer 12 anos. A do meio, né? Que vai fazer 10, a Lelê. E tem a Laurinha, né? Yasmin, a Laurinha, Laurinha. Yasmin, Lelê e Laura. E a Laura agora, ela faz 5 anos, né? E quando ela era muito bebezinha, eu percebi algumas coisas diferentes dela, mas passava desapercebida, né? Por mais que eu seja professora, né? Já tô na área entendo um pouco sobre o marco de desenvolvimento, então eu vi que tinha algumas coisas diferentes, eu deixava ela no berço, ela ficava, ela nunca foi aquela criança de precisar de colo pra dormir, ela acordava, ficava lá no berço, e eu só sabia que ela tinha acordado quando eu ia lá e via ela acordada no berço, mas isso tudo foi passando desapercebido, né? E chegou uma fase, né, por volta de 1 ano e 7 meses, que ela passou pela poda neural e ela perdeu a fala, né? Ela era uma criança que já falava algumas palavrinhas e ela perdeu. E aí eu comecei e aí, o que é isso? O que aconteceu? Eu achava que era um distúrbio específico linguístico, né? E não era. E comecei a ligar os outros pontos, né? Que às vezes ela, do nada em casa, ela começava a gritar, rodar em volta da mesa, e eu não sabia o que era. Ela gostava muito de ficar rodando em volta dela mesma. E aí eu comecei a ligar um ponto daqui, um ponto dali, e comecei a ter esse olhar, né? Essa menina, ela tem os traços aí de autismo, acho que ela é autista. Foi um pouco difícil, porque às vezes eu me sentia muito sozinha, né?
Parecia que ao redor, para as pessoas, parecia que eu estava procurando um problema para minha filha, né? E era o que exatamente eu escutava isso. Você está procurando problema para a menina. Então, eu me sentia muito sozinha. E fui em 2 neuros, que aí eu falava, não, eu quero confirmar, quero ter a certeza, né? Tirar a dúvida. E aí o diagnóstico veio, né, de algo que eu já sabia, mesmo que eu já sentia, já sabia, quando o diagnóstico vem, a gente recebe ali o papel na mão, né, a gente sente, é um baque, né, e eu não esperava isso, né. Mas é a hora que confirma. E eu não esperava ter esse baque assim, porque era algo, poxa, fui eu que vi, foi eu que de fato descobri, né, eu não tinha um laudo ali fechado, mas quando eu recebi isso na mão, deu aquele baque. E desde muito novinha, quando eu comecei a desconfiar, eu comecei a bombardear ela de estímulos, né? Porque eu tinha muito medo. Quando eu lia sobre o autismo regressivo, eu tinha muito medo de que ela perdesse outras habilidades, né? Assim como ela perdeu a fala, ai meu Deus, minha filha vai parar de andar, minha filha vai parar de... Porque ela não interagia muito, né? Ela interagia com a gente só, mas com outras pessoas não. Pessoas chegavam na nossa casa, ela se escondia no quarto. E aos poucos, quando ela começou a interagir com pessoas, ela interagia só dentro da minha casa. Quando estava na rua, na igreja, era como se ela não conhecesse essas pessoas. Não interagia com crianças, ela passou a interagir depois das terapias, né? Então foi um pouco mais difícil para ela. E hoje, assim, a gente olha para a Laura, ninguém nem diz, né? O que eu escuto muito é que, essa menina não é autista, ela não tem nada. Então a gente vê também a diferença, né, de uma intervenção precoce, e às vezes eu me deparo com muitas mães que têm essa dificuldade, que a gente tem esse olhar, né? A gente que está nesse mundo, hoje a gente bate o olho e a gente já percebe, a gente fala, meu Deus, o que essa criança tem alguma coisa e às vezes a própria família, né, não quer ver, né? E o quanto é importante a gente dizer isso, né? Que a diferença que faz uma intervenção precoce. Hoje você olha a Laura é uma criança, assim, a gente diz normal, né? E ela tem alguns traços, né? Algumas vezes um barulho que incomoda, o andar na pontinha dos pés. Então, assim, nada demais, né? Então, que a gente olha e vê a diferença que foi na vida dela, né? E eu vejo que essa experiência pode abrir os olhos de muita família, porque às vezes eles ficam com medo do diagnóstico vir, sabe? Vai prolongando prolongando cada dia mais. Esse medo de ter certeza, né? Vai deixando, né? Não tem nada a ver. Ótimo se confirmar que não é, mas se tem algum detalhe que te chame a atenção, buscar, procurar, porque é como você está contando, a intervenção precoce fez a total diferença na vida da Exatamente. Quanto mais cedo você começa, você enxerga isso, você aceita isso, o maior benefício é para o seu filho, sabe? Então, vai ser uma criança que vai desenvolver muito bem. Eu vejo que, assim, hoje a Laura é nível de suporte 1, então ela vai ter uma vida normal. E, assim, não é... por quê? Poxa, ela poderia estar muito mais avançada, né? Um autismo muito mais avançado, mas não, a gente começou tudo muito cedo, né? E a Laura acabou me trazendo para esse mundo lindo, né? E eu quis a cada dia mais me aprofundar, estudar, conhecer um pouco mais, porque se tem uma coisa que faz a gente estudar é filho, né? É verdade. A gente descobre uma coisa, a gente quer aprender, a gente quer entender. A gente vira tudo que eles precisam, né? Exatamente. De uma sala de aula hoje, eu, psicopedagoga, e comecei a querer estudar, porque eu queria também fazer esse trabalho com a minha filha, né? Assim como eu fiz no início, e eu tive a vantagem de ter sido o período de pandemia, quando eu desconfiei, né? Do autismo dela, então eu estava em casa. Muito tempo livre, né? Eu estava em casa, porque as escolas todas fechadas. E aí eu brinquei muito com ela, trabalhei muitas coisas, algumas coisas até mesmo que eu ia observando, né? A gente tinha todos os brinquedos espalhados e eu comecei a perceber o quanto ela era buscadora. Então ela fazia tudo e não fazia nada. Então, com esse olhar, eu comecei a reduzir os estímulos, né? Começar a oferecer o que ela pudesse fazer no momento e poder se dedicar àquilo. E hoje a gente está aí, né? Nessa área aí, buscando cada dia mais.
e querendo compartilhar isso com cada mãe, né? Então, eu tenho certeza que, assim, a experiência que eu tenho nem se compara à experiência de tudo que vocês passaram, tudo que vocês viveram, mas eu sei que o pouquinho que eu tenho para compartilhar, eu posso ajudar outras mães, né, a terem esse olhar de que, um filho especial, um filho autista, não é o fim do mundo. Não é. Mas é o que eu falei aqui, uma vai agregando a outra. A experiência de cada um, né? Por mais que as nossas histórias, da Midi e Michele, seja muito parecida, a experiência é totalmente diferente. Totalmente diferente. A minha filha, quando nasceu, ela não nasceu a termo, né? Ela nasceu com 900 gramas. Então ela não chorou, ela teve asfixia e N coisas. E ela não mamou, ela não sugou. Ela ficou no CTI 3 meses na perinatal. Então, assim, foi uma criança que não sugou. O Biel já nasceu a termo. Nasceu com 2,8 kg, que ele é gemelar, né? 46 centímetros, nasceu de 9 meses, não teve incubadora, não teve respirador, não teve nada, nasceu chorando, nasceu mamando. Ele nasceu fazendo tudo que tinha que fazer e mais um pouquinho. E só com 3 meses de vida é que a gente foi começar a observar um detalhe ou outro, o crânio que não estava crescendo, que não acompanhava o gráfico. Então, quer dizer, coisinhas bobas, mas até por próximo de 2 anos de idade, a única dor de cabeça que o Gabriel me dava era levar ele para terapia, só. Eu fui, inclusive, até, vamos dizer assim, maltratada por uma fono que eu fui, que quando ele chegou a ser encaminhado para fono, ele já tinha mais de 6 meses. Eu já descobri tarde. E aí descobri, o primeiro exame que eu fiz dele era próximo de Natal, era dezembro. Então entrou todo mundo de férias, o tempo foi passando, né? Quando eu cheguei na consulta, uma médica legal que finalmente encaminhou ele para fono, e eu cheguei na única fono que o plano me encaminhou, né? Porque tem essa, né? Quando a gente vai pelo plano, a gente vai não no que a gente escolhe, a gente vai no que é encaminhado. Cheguei lá e E também a gente tá no mundo novo, né? Mudou bastante. Não conhece nada, não, na época. Na época? Não conhece nada. Não, e na época não tinha clínica hoje a gente nada. Hoje a gente já se considera expert em terapeuta. Não, essas meninas sabem de tudo. A gente só vê que todo mundo já procura vocês. Plano, o que eu faço? Carteirinha, o que eu faço? Já quando eu cheguei naquele consultório, por que você só está procurando agora? Eu falei, porque só agora que foi indicado, ué. Então, quer dizer, eu costumo dizer que Gabriel, ele andou na contramão. Pois é. E como eu falei, a Bia nasceu com 900 gramas, ela foi, acometida por um erro médico, e dali a Bia não sugou, não fez praticamente nada do que Biel fez, né? Mas eu ainda acho, eu acho que a Bia tinha uma percepção melhor do que o Biel. Uhum. Ela se comunicava melhor. Mais. Né? Até ela foi pra escola. A Bia ia pra escola. Eu não quis. E as crianças, a professora, as crianças entendiam a Bia. Então, olha só, ela teve um grau muito mais severo do que o Biel, né? Porque ela teve uma hipóxia que pegou parenteral, bilateral, frontal e... acho que a lesão quase a mesma. A lesão foi bem grave. E a médica dizia pra mim, Michele, pela lesão aqui da Bia, ela era pra estar vegetando em cima da cama. É por aí. E ela ia pro médico, se mexia e olhava e... então, assim, gente, literalmente a gente Gabriel tem já que... interagia mais através de movimento tem mesmo. que crer nos propósitos que Deus tem pra gente, né? Então, assim, nada foge do controle das mãos do Senhor. Não Até adianta... no momento da partida, acho que Deus deixou bem claro, no momento da partida, Gabriel deixou bem claro pra mim que era o momento que ele escolheu, né, a partida do levar Biel ele foi volta muito pra rápida, casa. né? Foi em 3 dias. Foi em 3 dias. Ele internou numa quarta e faleceu sexta-noite. Quarta foram 3 dias, faleceu numa sexta-noite. E foi assim, um período que tudo que aconteceu, que eu vivi, eu digo que aquilo ali não tinha, acho que Deus não tinha nem necessidade de deixar ele passar pelo pouco que ele passou nesses 3 dias. Foi mais por mim, pra provar assim, tá vendo? Eu tô contigo. Era o meu tempo. Você fez tudo que você queria, não fez? Você queria transferir, você transferiu. Você queria esse hospital, você teve esse hospital. Quando você chegou no hospital, quem estava lá? todas as portas, né? A fisioterapeuta que você conhecia, em quem você mais confiava naquele hospital, que foi onde ele ficou 2 meses em 2021 internado. Deus foi fechando Então, todas as brechas para não ter questionamento, quando veio né? a notícia, depois. quando a médica veio me dar a notícia, eu já sabia. Quando ela veio, eu falei, não resistiu, né? E aí, naquele momento, veio a tristeza, veio a saudade, pensar como ia ser daqui pra frente, mas em momento nenhum me veio a dúvida.
E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Isso nunca me passou pela cabeça, porque da forma com que tudo aconteceu, foi a forma que Deus teve para me provar, né? Para mostrar para mim que era o tempo dele. Não tinha nada que eu pudesse fazer de diferente, que fosse mudar o que ele tinha já predeterminado na vida dele, na minha vida, na nossa vida, né? Então, assim, Deus prepara tudo. Às vezes a gente entende mais rápido, às vezes mais devagar, porque o tempo é de cada um, né? Verdade. E então, assim, ele foi bem incisivo para me provar. Não digo nem para me mostrar, para me provar que era o tempo dele, que tudo que eu queria aconteceu. Não tinha vaga, a vaga abriu. Tudo que precisava para me mostrar que foi feito todo o necessário e não mudou o quadro, foi feito. Há um tempo para todas as coisas, né? Tudo tem um propósito, né? É. E eu digo assim, até mesmo da Laura, eu falei, quanto conhecimento eu adquiri depois da Laura, né? Porque eu passei a buscar mais, passei a aprender mais, conheci outras pessoas, entrei em outro mundo. E como isso também agregou na tua na minha escola, vida na tua profissional, na minha né? vida profissional. Porque assim, foi o boom da minha vida profissional, depois da Laura, né? E se Agora, a Laura não vem... Lá, que não e eu tem cheguei... diagnóstico, você já consegue falar... E eu cheguei a, ter um até olhar mesmo diferenciado, algumas né? vezes pensar, gente, mas por quê? A Laura veio autista, eu tenho a mais velha e eu tenho a do meio. O que aconteceu? E agora a Laura autista. Será que eu sou autista? Aí a gente fica tentando analisar de onde que vem. Amiga, eu ganhei um combo, amiga, na mesma gravidez, nascendo ao mesmo tempo. Um desenvolve para um lado e o outro totalmente. Eu falei, gente, como é possível? E hoje eu olho e assim, e se não fosse a Laura na minha vida? Eu estaria no mesmo lugar, eu não teria crescido. Teria avançado. Não teria crescido tanto Eu acho em todas que- as áreas da minha vida, né? Acho que não é fácil, né? Viver esse mundo que a gente vive não dá pra A gente não tá aqui romantizando, né? Não dá pra gente dizer que é fácil, mas assim, que se a gente tiver um olhar pelo outro lado, não só pela parte difícil, a gente entende o quanto que a gente pode crescer, amadurecer, aprender, avaliar mesmo qual o propósito da gente estar passando por tudo aquilo ali e a gente consegue, assim, entrar num mundo que é realmente transformador. É assim, muda muita coisa. Eu acho que a gente não seria a cabeça que a gente tem, as pessoas que a gente é hoje, eu acho que a gente não seria. Deus coloca essas crianças para mudar a nossa vida, né? E muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, de vez em quando, muitas pessoas falam, né, pra mim, assim, eu não sei se eu teria essa capacidade que você teve de cuidar da sua filha, eu não suportaria. Até eu mesma falei isso, né? Você já falou? Hoje o meu também já falei, eu não Foi. Pois é, suportaria. como Eu falei, não... Mas eu pensava assim, eu acho que se eu não tivesse, eu também poderia pensar assim. Eu não suportaria. Mas Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, ele te deu... Você acha que você seria uma boa mãe de criança autista se você não tivesse filho autista? Você ia falar, não, eu não estou capacitada para isso. Mas Deus te deu e te capacita todos os dias. Eu tinha pânico da área da enfermagem, só de falar em área hospitalar, enfermagem. Falei, Essa da Deus me livre. eu brigava com ela, porque o Gabriel tava lá assim, ó, cheio de secreção. Eu, já que aspira esse menino. Não, ele tosse sozinho. Não, ele não tem que tossir sozinho, ele não sabe cuspir, você tem que aspirar. Mas ele sabe engolir, ele se vira. Ela deixava, às vezes, o menino quase lá... Mas ele engolia muito bem, tá? É que com o tempo, conforme Até foi que, crescendo... a gente foi batendo, ela aprendeu a aspirar. E aí começou só na boca. Não, mas aí teve um dia que ela achou que eu tava aspirando mal. É. Vamos contar. Não, você não tá conseguindo, tem alguma coisa errada, me Porque dá que eu vou fez aspirar. trancava, né? Me dá que eu vou aspirar. Ela foi aspirar. Ela também não conseguiu descobrir o poço sem fundo que ele tinha lá, que ninguém descobriu. Hospital, nem a técnica, ninguém descobriu, tá, gente? Isso aí não foi descoberto onde que ele guardava aquele que a gente aspirava, né? Saiu uma parte muita produção. e tinha uma parte lá que ele reservava, não sei dizer aonde, mas ficava lá guardado. Produzia muita secreção. Tinha um pocinho sem fundo. Mas olha, gente, hoje, né, nós estamos aqui, eu e a Jaque, como mães especiais, mães de anjo, né? E a Pamela hoje como mãe especial. E nós estamos aqui para
dar um pontapé agora definitivo no podcast, né? Irmãs Terê. No Instagram também, né? Será que dessa vez a gente vai dar um pontapé, gente? Gente, no Instagram, segue a gente lá, compartilha, clica lá. Mas presta atenção, vou contar uma coisa pra vocês. Ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tô aprendendo a lidar com as redes sociais. Eu não sei postar nem foto minha. Mas a gente vai Eu tenho começar. uma certa dificuldade, E nós mas temos eu tô tentando, outra novidade também, Tô né, evoluindo. gente? Os encontros, nós Ah, temos... é verdade. Nós... Temos Todo promovido mês encontros. agora nós teremos encontros, tá? Com Encontro vocês. das mães. Com as mães. Teremos aqui Sempre com uma psicólogas, dinâmica, uma convidada. teremos convidadas para estarem aqui agregando, né? Tudo que a gente fala, que tudo É que encontro a gente presencial, passa. hein, gente? E também, a gente também tem que ter as próprias mães, né? A gente também Como uma rede de apoio, rede de né? apoio. E a gente vai Esse querer que encontro. vocês também venham falar sobre vocês. Aí hoje eu não tô bem, eu quero desabafar aqui, gente, e vai ficar aqui. Porque às Mandar vezes ideias, a vida é muito, perguntas. muito, assim, é muito corrida, é terapia, às vezes você se dedica demais ao filho, né? Até mesmo a rotina, né, Esquece diária que que acaba existe, né? é estressante, é cansativa. Então esse é um momento da gente estar aqui, a gente respirar, é um momento nosso, né? Às vezes a gente não tem esse tempo só pra gente. E esse A encontro festa continua, é isso, né? Pelo menos uma festa por ano, uma festa junina. Sim. A gente vai continuar esse ano também. E como começou o nosso encontro, começou assim, né? Fazendo uma festa. Veio a ideia, a gente sempre quis fazer reuniões, a gente não conseguia. Veio a ideia do podcast, a gente começou, tropeçou, parou, agora a gente retornou com tudo. Não vamos mais parar. Se Deus quiser. E teve essa oportunidade também que o nosso pastor cedeu aqui na igreja o espaço para a gente poder fazer essa reunião mensal, para as mães poderem ter esse tempo, onde falar, onde ter um tempinho para elas, né? Porque às vezes elas esquecem que elas existem ali. Engraçado no que no meio de tudo. início começou, esse encontro era promovido apenas para as mães atípicas, né? Aham, é verdade. E as pessoas começaram a ver, né, o quanto era bom esse momento, né? Porque é algo assim bem espontâneo, né? E começaram a procurar, né? Querendo participar. Posso Olha, ir? eu não tenho filho especial, mas eu posso. participar. E tem crescido a cada dia mais, né, esses encontros. Nós viramos um encontro de mães atípicas, mães enlutadas, mães de anjos, né? Que eu acho mais bonitinho. E mães. E simplesmente Simplesmente mães. Então, você que é mãe, quer participar, isso vai estar sempre nas nossas redes sociais, os dias. Os cartazes, serão né? serão sempre as primeiras quarta-feiras do mês. Isso. E a gente vai estar postando, vai estar lançando aí na nossa rede social. E Uma mudança quem também quiser que a gente fez foi participar, essa, né? A gente tinha uma página do Mães Terê já parada há muito tempo. É. Começamos com a página do Pode Com Elas. Eu já sou péssima de rede social para dar conta de um monte de página, não deu certo. Então a gente juntou, unificou, para poder a gente conseguir facilitar, né? Tá passando para vocês através das redes sociais os encontros, os nossos encontros aqui no podcast. E também, né, receber dicas, ideias, o que vocês querem ver, que dúvidas vocês têm, que assuntos vocês querem que a gente explore. E a gente, porque a página não é nossa, né? Eu acho que a página É de todo mundo. é né? para todo, é dela, é Todas das as mães. Isso aí, a gente quer fazer baseado no interesse de cada mãe mesmo, né? Sim. Então, assim, mandem ideias. Nosso YouTube também vai estar sendo repaginado, assim que tiver tudo certinho. Estaremos lançando. O link, como é que... O Instagram já tá certo, gente. O Instagram é @mãesterê pode com elas. Vocês já podem procurar a gente, seguir a gente, acompanhar tudinho lá. O YouTube tá passando por uma repaginada aí para ele também ficar unificado com o Mães Terê, tudo juntinho. E aí vai vir o link aí para vocês, junto com esse nosso primeiro bate-papo aqui. Então é isso aí, galera. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Você que tá aí do outro lado da tela, vai chegar a sua vez de chegar aqui, ó. Vai chegar na frente Se do telefone, preparem. tá frio na barriga. Se preparem, vocês serão, Ai. já são, né, convidadas aqui para o nosso podcast. Não Tá bom? fiquem achando que a gente esqueceu de vocês, porque nós vai não chegar, estamos. gente. Nós Calma. que a Inclusive, gente o vai próximo chegar. podcast a gente vai realizar com uma mãe, né, que já estava programada, né, Foi o que anterior. foi agendado no dia. No dia do Porque no dia ocorrido. que Biel passou mal, estava marcado, né? E a gente quer retornar com ela, pra gente retornar exatamente do ponto que a gente parou. Bom, nós vamos nos despedindo agora de vocês, tá? Beijo, gente linda. Fiquem com Deus.
A Jaque vai dar o recadinho dela e a Pamela hoje vai finalizar aqui. Que ela é nova, ela tem que finalizar. Tem que finalizar, né? e vai falar também sobre esse espaço aqui rapidinho pra vocês. Beijo! Então, pessoal, um beijo pra vocês. Estejam com a gente sempre. Mandem várias ideias, dúvidas, tudo que vocês tiverem, manda pra gente. Dúvidas, principalmente, que elas sabem de tudo, tá, gente? Nem tudo, mas a gente descobre também, a gente aprende. Se não souber, a gente aprende, né? E segue a gente lá no Instagram, como eu falei pra vocês, @mãesterê.pode com elas. Procure. Vocês já viram que ela é garota propaganda, né? Gente, eu tô aprendendo a fazer propaganda, que é pra aprender a mexer a rede social legal pra vocês, tá? Procura a gente lá. Então, estamos voltando com tudo. Não vamos parar mais. Beijo, fica com Deus, pessoal. Gente, foi um prazer receber cada um de vocês, tá? E saibam que estamos aqui abertas, né? Para o que vocês precisarem também. Queremos ouvir vocês. Vocês também são a nossa voz, né? E você também que tem interesse, né, de fazer o seu podcast, tá aqui, não tem um espaço. Você pode procurar a nossa equipe, nós temos o nosso produtor, estará disposto aí, vai passar aqui na descrição para vocês o contato, entre em contato, e é um espaço lindo que está aqui, né, a gente se sente super confortável, acolhida, então você que tem interesse também, tá divulgando, né, o seu trabalho, tá aqui nesse bate-papo legal, criar o seu podcast, só você procurar, é de confiança e a gente indica para vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Laura, tchau. Você com certeza já ouviu a frase: quem não é visto não é lembrado. E podemos dizer que ela funciona tanto para pessoas quanto para sua empresa. Quando você não anuncia o seu produto ou não faz uma boa divulgação, não tem como o seu público conhecer as vantagens do seu produto ou serviço. Foi pensando nisso que a Agência Atos convida você, empresários e pastores, a divulgarem a sua empresa ou a sua igreja. Temos ótimos pacotes de divulgação para a TV e para a internet. Elaboramos cartazes e toda a mídia necessária para o sucesso do seu empreendimento. Acesse o nosso Instagram, Atos Agência, ou entre em contato pelo WhatsApp. Agência Atos, o céu é o nosso limite.